Eles jogaram pedras em nós por todos os lados. Eles quebraram algumas janelas. Alguns pacientes ficaram feridos. Então começamos a andar pelas madraças, casas, lojas locais, para dizer a eles, para explicar que nós também somos humanos, para que eles não jogassem pedras em nós. Também sentimos dor. Eu disse para não nos odiarem. E as pessoas do bairro também não Possivelmente é mais medo que ódio. Eu não chamaria isso de ódio. Sim. É o medo. É o que faz eles pensarem. E se eu pegar hanseníase? Também disse a eles que minha esposa estava comigo e que ela estava bem. Ela não pegou. A doutora Pfau, que Deus a tenha, passava o tempo todo com pacientes, mesmo aqueles em estado grave. E ela nunca adoeceu. É tudo vontade de Deus. Foi a família da sua esposa que disse para ficar com eles? A família da minha esposa disse que cuidariam dela se ela me deixasse. Quando eu trabalhava na fábrica, minhas mãos começaram a ficar feridas e eu não sabia o porquê. O dono da fábrica perguntou o que havia de errado com minhas mãos. Ele disse que pareciam inchadas também e que eu deveria ver um médico. Eu respondi que era pobre, que eu poderia, no máximo, pagar no hospital estadual. O dono da fábrica se ofereceu para me mandar para um hospital particular. Eu aceitei. Finalmente acabei aqui. Fui tratado aqui por 2 anos. Depois de 2 anos de tratamento, minha condição melhorou muito, mas os danos causados pela doença não puderam ser revertidos. Veja as mãos dele. Como poderia trabalhar com as mãos assim? Pensei que isso não me afetaria. E agora estou aqui. A hanseníase é uma doença que começa lentamente e ela tem um começo muito silencioso. As pessoas geralmente não têm dor no início, mas afeta a pele e os nervos. Doenças como a hanseníase são geralmente estigmatizadas. É uma doença infecciosa, mas dizem que 90% dos seres humanos têm imunidade natural contra ela. Então, nem todo mundo terá essa doença. Ela é transmitida pelos fluxos nasais, pela tosse, pelo espirro. Mas depois de contato prolongado com uma pessoa infectada, uma pessoa que não é tratada e tem hanseníase, então seus contatos próximos são mais propensos a desenvolver a doença. O principal sintoma é uma lesão de cor clara ou escura, talvez avermelhada, talvez bem clara e geralmente anestésica, sem sensibilidade. Então, se essa lesão existe há mais de 6 semanas, geralmente dizemos que se pode suspeitar e é preciso fazer exames para a hanseníase. Foi em 1960, depois da separação. A doutora Pfau estava a caminho da Índia. Mas naqueles dias, não se conseguia o visto tão facilmente. Então ela teve que vir para o Paquistão. E já que ela tinha as irmãs da congregação aqui, as filhas do Coração de Maria, ela foi informada que ficaria com elas. E talvez solicitar o visto e uma vez que o recebesse, poderia ir para a Índia. E aconteceu que quando ela veio aqui, as irmãs disseram: "Olha, por que você não vem conosco? Nós iremos para uma colônia de leprosos." Então, quando ela foi lá e viu a situação dos pacientes com hanseníase, viu a água de esgoto com muitos ratos e as irmãs disseram para ela: "Ruth, que tal se juntar a nós e trabalhar aqui para os pacientes com hanseníase?" E ela disse: "Não, eu acho que não sou capaz." E naquela noite, quando ela foi dormir, foi quando ela disse que tinha recebido um chamado, dizendo para ela que era isso que deveria fazer. Então, na manhã seguinte, quando ela acordou, ela disse às irmãs: "Estou disposta a me
juntar a vocês no Paquistão. Não havia instalações para o diagnóstico ou tratamento de pacientes com hanseníase no Paquistão. Havia alguns hospitais, mas não havia um protocolo adequado. Então, um grupo de irmãs freiras estava trabalhando em uma pequena clínica em Karachi. Elas vinham de continentes diferentes e falavam línguas diferentes. Mas para este trabalho, todas se uniram. Doutora Fall era da Alemanha e tinha uma senhora que era farmacêutica, irmã Berenice Vargas. Ela era do México. Uma enfermeira veio se juntar a elas, a irmã Janine, da Bélgica. E nos 2 primeiros anos, a primeira paquistanesa, doutora Zerina, juntou-se ao grupo. Era um grupo só de mulheres. Todo o resto foi apenas o resultado daquele momento na colônia de mendigos de MacLeod Road. Se eu não podia mudar tudo, pelo menos queria compartilhar este sofrimento. Fazer nada parecia intolerável. Acredito, ou melhor, sei que estou no lugar onde o Todo-Poderoso quer que eu esteja. Outra coisa é certa também. Eu amo as pessoas deste país, aqueles com quem trabalho, minha equipe, meus meninos e todos aqueles que dedicaram suas vidas ao trabalho de hanseníase. E eu amo meus pacientes. Eu vi pela primeira vez a irmã doutora Ruth Fall há cerca de 45 anos. Eu era estudante de teologia no seminário em Karachi e essa jovem irmã apareceu com outra simpática jovem, uma médica muçulmana, para nos falar sobre hanseníase. Ela disse que, como médica, seu trabalho não era apenas dar medicamentos. Ela teria que lidar com pessoas e mesmo que a pessoa seja uma paciente com hanseníase, que é deformada, ao encontrá-la, não mostre repugnância, apenas mostre que está falando com uma pessoa normal. E não importava a qual religião a pessoa pertencia. Ela estava lidando com o ser humano. Sendo alemã, mulher, católica, como foi entrar em um lugar onde a cultura e tudo era diferente, trabalhar numa sociedade dominada por homens, em todo lugar, ser uma mulher, e ainda assim ela sempre tomava a frente. Ela estabeleceu uma estrutura, não só para controlar a hanseníase, curar o paciente, era espiritual. As cicatrizes na alma de uma pessoa, ela curava essa pessoa. Estava muito preocupada com a dignidade humana. Ela devolveu a dignidade humana aos pacientes. Se houvessem problemas de direitos humanos, ela resolvia. Se houvesse problemas com o direito feminino, ela resolvia. Problemas com crianças, ela cuidava. Os de infraestrutura, ela levava para o governo. Todos a respeitavam. Havia alguns pacientes que estavam totalmente deformados e eles não tinham os membros e literalmente tinham que ser carregados para tomar banho. E ela sentiu que precisavam de um lar, porque uma das coisas que todos devem desejar é o dia em que as instituições serão desnecessárias. O dia em que todos serão reabilitados dentro de suas próprias famílias. Queremos trabalhar para isso, mas, infelizmente, ainda estamos muito longe. No que diz respeito à lei, éramos oficialmente um hospital. No começo, não ousamos instalar vidraças. Tudo, de pedras a ovos podres e tomates, era arremessado pelas janelas. Até o presente, resistimos a todas as tentações de nos mudarmos para a periferia da cidade. Nosso lugar é onde as pessoas estão. E neste pequeno pedaço de terra, no centro de Karachi, surgiu um moderno edifício de 8 andares. O Centro de Hanseníase Maria Adelaide.
Não Um atenderam. ferimento nessa perna também? Não. O ferimento tá nessa perna aqui. Quem colocou as ataduras em você? Eu mesmo coloquei. Pois um pouco demais, não é? Você não deve fazer os curativos assim. Mas quem vai fazer o curativo pra mim? Uma Tem que pessoa ser que saiba internado no fazer. hospital, eles não vão mudar o curativo aqui, né? Esse curativo não foi feito corretamente. Tá. Você não tá ouvindo o que eu estou dizendo. Quem vai fazer o curativo pra você aqui? O senhor Zia disse que vão fazer um curativo novo toda vez que eu vier aqui, né? Sim, você tem que avisar lá embaixo. A pessoa lá embaixo não fez nada. Nem escreveu uma receita. Você não reclamou? Não, se o senhor Zia não tá aqui, o de baixo eu nem deixo entrar. Graças a Deus o senhor Zia tá aqui. Ah, isso é bom. Ela vivia uma vida muito simples e tinha sempre muita compaixão por aqueles que precisavam. Gostaria de nunca ter que dizer não para os necessitados. Ela acreditava que sua vida e seu trabalho não eram suficientes, até o fim. Ela queria fazer mais. Percebeu que os pacientes vinham de todas as partes do país, não só em Karate. E aí ela começou a viajar, indo para outras regiões do país, aldeias distantes, montanhas. E então falou com o governo para iniciar um programa nacional. Ela organizou o treinamento de paramédicos em Karate, aqui neste hospital. Esses ajudantes, meninos e meninas, foram treinados no diagnóstico e tratamento da hanseníase e então voltaram para suas regiões. Eu comecei a trabalhar com a doutora Pfau a partir de 1980. Minha região, Koistan, é uma região difícil. E há uma rodovia de Karakoram até a China. Quando estávamos a caminho, começou a chover e nevar. É uma área difícil. Eu disse, senhora, teremos que percorrer cerca de 10 quilômetros a pé em terreno montanhoso. Mas ela disse, eu também vou com você. Passamos a noite no topo da montanha, sem instalações e sem nada para comer. Esta não é a única história. Há muitas situações e muito difíceis. É um presente de Deus. Eu não tenho palavras para explicar isso, mas essas pessoas são especiais. E Deus as está enviando para o mundo para ajudar as pessoas pobres.